Enfim, chegou a grande contratação do ano da equipe do Botafogo. Trata-se do meio-campista Christian Medina, de 23 anos, argentino, que jogava até então no Estudiantes de La Plata, lá da Argentina. Medina chega para compor o elenco do Botafogo numa posição carente demais. O Botafogo não tem muitos médio volantes, aqueles caras típico camisa 8, que sai ali com a bola. Só tem o Danilo, aquela posição ali tá vaga, o Alan tá jogando por ali, mas tem ali as suas questões físicas. Então o Medina chega como a grande contratação do ano da equipe do Botafogo. Todo ano a gente contrata um grande jogador. Dessa vez é o Medina. E essa Taça Rio, hein? Simplesmente entre os confrontos da Libertadores, a parte mais importante do ano do Botafogo, nós temos jogos de Taça Rio para disputar. E a minha opinião para isso ela é muito simples, muito clara. Dá zero importância para isso. É tentar jogar com o maior número de jogadores sub-20 possíveis no elenco do Botafogo. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esses dois assuntos nesse vídeo. Então, para você que está chegando, já peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ativa aí o sininho de notificação para receber avisos sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Enfim, chegou o reforço de peso que o Botafogo esperava para esse ano. Até John Textor já postou nas redes sociais, todo feliz, que enfim está conseguindo entregar reforços para a equipe, né? Nada mais do que a obrigação dele, né? Até porque colocou o time no transfer ban, só tirou agora, e só agora o Botafogo está conseguindo fazer contratações de impacto. A do Christian Medina é uma contratação de impacto. É um dos melhores volantes atuando na Argentina e tende a ser um dos melhores volantes também atuando em solo brasileiro. Christian Medina, formando uma dupla com Danilo, tende a formar um dos pontos mais fortes da equipe e um dos setores de volância mais fortes do Brasil. Medina é aquele clássico camisa 8 que joga com a bola no pé, faz transições, acrescenta com passes importantíssimos para a equipe, consegue fazer essa transição para o ataque. E o Danilo também vem compondo esse lado esquerdo também muito bem, pisando na área, fazendo gol. Então, o meio-campo do Botafogo, com Danilo, Medina e Montoro, tende a crescer muito a qualidade da equipe. E o Botafogo aí, realmente, se conseguir manter esse elenco até o final do ano, volta a ser um dos grandes favoritos a ficar na parte de cima da tabela. Não digo bater campeão, porque bater campeão realmente ninguém vai saber. Mas ficar ali, pelo menos no G6 a G4, com certeza o Botafogo torna-se um dos francos favoritos. Lembrando ainda que o Anselmi tem jogado no Botafogo com esse quadrado no meio de campo, né? Então, antes era Alan, Danilo, Montoro e Santos. Agora tende a ser Medina, Danilo, Montoro e Santos. Infelizmente, o Santos Rodrigues está lesionado, né? Deram aí mais ou menos umas 3 semanas ali de recuperação, já passou uma. Talvez ainda tenha 1 semana, 2 semanas ainda de recuperação para o Santos. Deve ficar fora desses jogos agora da fase pré-Libertadores, né? Dessa fase anterior da Libertadores. Mas deve voltar para a fase de grupos, deve voltar para o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que depois da data FIFA, o Santos Rodrigues já deve retornar à equipe. E aí formando um quadrado ali no meio de campo muito interessante da equipe do Botafogo. Realmente vai faltar agora só aquele centroavante para colocar a bola na rede. A gente espera sempre do Arthur Cabral, ele fez um belo gol contra o Grêmio, mas ainda é muito pouco. Esperamos mais do Arthur Cabral, não participou dos últimos 2 jogos, parecia ali que deve ter sentido alguma coisa, algum incômodo muscular, foi poupado, mas esperamos que o Arthur Cabral também faça os gols, porque bola do meio campo ele com certeza deve ter. Várias assistências de Danilo, de Montoro, de Medina, de Santos, são muitos jogadores ali com um repertório muito grande para dar assistências para o nosso centroavante. Esperamos agora que ele faça o seu papel. E o Medina chega para complementar esse setor que era carente do Botafogo até então. Mas com essas 2 ações no mercado de transferências, junto com o Medina, o Edenilson chegando, o Botafogo meio que sela essa parte aí de volantes. Agora são 4 volantes principais, que é Danilo, Alan, Medina e Edenilson. Além disso, tem sempre jovens jogadores que podem entrar e complementar o time. Esse quinto deve ser o Wallace Davi, que vai ficar ali meio que sem muita função na equipe titular, mas sempre quando um desses 4 ficar lesionado ou suspenso, eles saem e essa 4ª vaga entra para o Wallace Davi, sempre compondo ali o banco de reservas, não para ser um titular ali absoluto da equipe.
Então, essa quinta colocação aí como a equipe de volantes deve ser do Wallace Davi. E o sexto pode ser o Marquinhos, ou pode ser também ali o Bernardo Valim, ou pode ser, enfim, outro jogador que venha das divisões de base para compor esse elenco. Mas pelo menos temos 4 jogadores principais, 2 titulares, 2 reservas e o Wallace Davi ali de sobreaviso quando precisar será relacionado para a equipe. E essa Taça Rio, né? Como mencionamos no início do vídeo, a Taça Rio vai ser disputada entre os jogos da Copa Libertadores da América. O Botafogo enfrentou o Nacional Potosí, lá na altitude, 4.000 metros, perdeu o primeiro jogo por 1-0. E agora, entre o segundo jogo e o primeiro jogo, nós temos aí um confronto contra o Boa Vista, né, pela Taça Rio. Sinceramente, não vale nada no ano do Botafogo. Não dá classificação para nada, não dá dinheiro para nada. Então, o Botafogo simplesmente deve ignorar esse jogo. Não devemos ter aí realmente nenhum tipo de aventura colocando jogadores titulares para se machucar, para ficar cansado. Então, sinceramente, o Botafogo tem que jogar com a máxima de equipe sub-20 possível. Ou, pelo menos, então, reservas que tem que ganhar minutos. Como, por exemplo, o Ítalo na defesa, como, por exemplo, o Nathan Fernandes no ataque, ou até mesmo o Léo Link para ganhar ritmo de jogo, para que ele seja realmente o goleiro titular, que ele pegue minutos aí no gol, que ele consiga ter ritmo de jogo, para que ele não precise voltar a ter o Neto na titularidade. Então, o Léo Link podendo ter essas possibilidades de jogo, né? Cada vez mais minutos em campo, para que ele se firme, a gente torce por isso, porque realmente o Neto não deu certo no gol do Botafogo. Então, eu, Felipe, colocaria um time como Léo Link no gol. Na defesa, eu colocaria ali, talvez, o Ítalo pela direita, o Justino pela esquerda e o Wallace Davi recuado ali como um terceiro homem fazendo a função de líbero que o Newton faz. Pela direita eu colocaria o Cadu, pela esquerda eu colocaria o Gabriel Abdias ou o Johan Fernandes fazendo a sua estreia também na lateral esquerda, que é um lateral esquerdo que veio para compor o sub-20, mas ele também pode jogar esse jogo, ou o Gabriel Abdias, tanto faz, tem que poupar Vitinho e Alex Telles. Na dupla de volante, a gente pode ter a estreia do Edenilson, já que ele não pode jogar a Libertadores e joga no Carioca, né? Então pode ter a estreia do Edenilson e junto com ele o Marquinhos, né, que vem do sub-20. Fez a sua estreia contra o Vasco, foi expulso, entrou no segundo tempo lá na altitude, pode jogar de novo aqui na partida contra o Boa Vista. E no comando de ataque, a gente pode ter o Nathan Fernandes pela esquerda, podemos ter o Cauã Toledo, né, dar minutos para o Cauã Toledo, que jogou muito no início do ano, pela direita, e na frente o Kadir. Então esse seria o time que eu colocaria para enfrentar o time do Boa Vista, né? Tanto faz se o Botafogo vencer, empatar, perder, não vai mudar nada no ano do Botafogo, e a gente pouparia os principais jogadores para jogar contra o Nacional do Potosí no meio de semana pela Libertadores. Jogo que a gente precisa vencer e vencer bem, para o Botafogo ganhar autoridade, ganhar ali esperança, né? Ganhar moral para continuar na Taça Libertadores e Campeonato Brasileiro a partir de então. Então é isso, se você ficou aí até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreve no canal. Se você for inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.